Jesus chamou-me pra ser filho seu, mas simplesmente recusei. E quando insistiu com pleno amor, o outro dia repliquei. O mau caminho foi que escolhi, em nada Deus me perturbou. Ofereceu sua vida para mim, na cruz minha alma comprou, na cruz comprou. Fui perdoado, Deus olhou em compaixão, entrou no meu coração, deu-me eterna salvação, e sou perdoado pelo amor. Muito obrigado. Neste momento, duas pessoas também estão ouvindo o Evangelho, né? A palavra de Evangelho. Então, também, por favor, ore para eles para receber salvação, tá bom? Eles assistindo pelo vídeo, né? Vídeo. Vamos orar todos juntos. Obrigado, Pai Celestial. Damos graças e louvamos somente a Deus pela graça que nos salvou e está sempre conosco e cuidando de nós. Os filhos do Senhor, que são amados pelo Senhor, reuniram-se diante da palavra do Senhor. Por favor, que cada um de nós, para que possamos ouvir a palavra com um coração bondoso e humilde hoje. Em particular, conforta os irmãos entre nós com grande dor com a tua palavra e guia os nossos passos. Confiamos apenas nas mãos de nosso santo e gracioso Pai Celestial para este tempo. Oramos em nome de Jesus, que nos ama. Amém. Vamos procurar Mateus. Mateus capítulo 11. Mateus 11. Mateus capítulo 11, versículo 2 a 6. Mateus 11, versículo 2 a 6. Vou ler. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que
havia de vir ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Até aqui. Hoje, Senhor nos permitir chuva, né? Chuva graciosa. Hoje queremos pensar nos ricos e nos pobres. Espero que possamos descobrir quem é realmente rico e quem é realmente pobre através da Bíblia e aprender a viver nossas vidas através da palavra de Deus hoje. No versículo 6, Jesus disse: Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Também, o Senhor disse, o Evangelho é pregado aos pobres. De fato, como este versículo, vemos muitas pessoas pobres de espírito ouvindo o Evangelho e recebendo a salvação. Em Mateus capítulo 5, Jesus disse: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. De fato, aqueles que são ricos de coração não têm espaço para que o evangelho do reino entre neles. É difícil para uma pessoa cujo coração está cheio de todas as deste mundo entrar na palavra de Deus e na esperança do céu. Então, Jesus disse que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Aqui rico se refere a uma pessoa que é rica de coração e não materialmente rica. É claro que as pessoas que são materialmente ricas muitas vezes também são ricas em espírito. Portanto, não é fácil para os ricos serem salvos. Se um homem rico é salvo, ele realmente recebeu muita graça de Deus. Isso porque Deus deu a essa pessoa não apenas bênçãos materiais, mas também a graça de humilhar seus corações. Voltemos a Mateus capítulo 11, versículo 5. Versículo 5. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Nós podemos verificar a significância de algumas coisas. Aqui, os cegos vêm. Então, o que significa cego? Isso não pode ver, né? Não pode ver. Quem é coxo? Aquele que não pode andar. Quem é leproso? Aquele que não pode limpo, né? Não está limpo. Então, quem é surdo?
aquele que não pode ouvir. Quem é morto? Aquele que sem vida, não pode ressuscitar. Não pode ressuscitar. Então, quem é pobre? Quem é pobre? Não tem, aquele que não tem o Evangelho. Certamente, Senhor nos ensinando. Quem é mais pobre? Aquele que não tem dinheiro? Não. Aquele que não tem o Evangelho. Não tem o Evangelho. Esse é mais pobre. João Batista perguntou a Jesus na prisão: você é o Messias profetizado no Antigo Testamento? Ou temos que esperar por outra pessoa? Então Jesus disse a João Batista: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são pregados. Jesus realizou muitos milagres enquanto esteve na terra. João Batista não foi um profeta que testificou do Deus do Antigo Testamento, mas uma pessoa que testificou de Jesus. Então, João Batista não fez nenhum milagre. João Batista não fez nenhum milagre, mas Jesus realmente fez muitos milagres. Por que Jesus fez milagres? Por quê? Para provar que Jesus é o Cristo que veio a este mundo conforme profetizado no Antigo Testamento. Jesus realizou muitos milagres. O propósito de Jesus curar muitos doentes não era o propósito de curá-los. Muitas das pessoas que Jesus curou adoeceram novamente e morreram de novo. Jesus não veio a este mundo para curar nossas doenças físicas, mas para resolver nossos problemas espirituais. No entanto, muitas pessoas ainda estão tentando vir a Jesus para resolver seus problemas físicos. Mas sim, claro que sim. Se precisar, às vezes o Senhor nos permite bênçãos físicas também. Às vezes, se precisar, Ele curar a minha doença, né? E vemos que muitas igrejas erradas também enfatizam a resolução de problemas físicos e a obtenção de bênçãos físicas, contrariando a vontade de Jesus. No entanto, Jesus nunca veio a este mundo para resolver problemas físicos ou curar doenças físicas. Jesus veio ao mundo para resolver o problema do pecado, tendo pena das pessoas que estão em um estado miserável por causa do pecado. Aos olhos de Deus, os pecadores não salvos são como os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, os mortos e os pobres. Aqueles que não são salvos não veem as obras de Deus, nem a graça de Deus, nem os planos de Deus, por isso são cegos diante de Deus. Além disso, visto que os pecadores não salvos não podem fazer a vontade de Deus, eles não podem fazer a vontade de Deus, eles não podem servir a Deus, eles não podem fazer nada para Deus. Todos os seres humanos que não conhecem a Deus estão em um estado de doença e imperfeição diante de Deus. Além disso, aqueles que não são salvos são como surdos que não podem ouvir a palavra de Deus. Isso ocorre porque eles não ouvem nem entendem o que Deus está dizendo através da Bíblia.
Além disso, eles ouvem as palavras de vida de Deus, mas não há resposta em seus corações. Aqueles que não foram regenerados pela palavra de Deus realmente têm seus ouvidos bloqueados, então eles ouvem, mas não entendem. Aqui, capítulo 11, versículo 16 e 17. Irmão Alão, poderia ler, por favor? Capítulo 11, versículo... Mateus capítulo 11, versículos 16 e 17, por favor. É estranho. Como eles não podem ouvir os surdos, tocar um instrumento agradável ao lado deles não alegra. E quando alguém chora alto, os surdos não se afligem. Essas pessoas não salvas não se regozijam quando ouvem as palavras da graça e bênção de Deus. E mesmo quando ouvem as terríveis palavras das advertências e julgamentos de Deus, não há surpresa ou medo em seus corações. Porque as pessoas não salvas não têm ouvidos para ouvir a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que não são salvos são surdos diante de Deus. Além disso, aqueles que não são salvos não têm a vida de Deus e sua alma está morta. De fato, aos olhos de Deus, os pecadores estão mortos. Eles não podem servir a Deus, não podem louvar a Deus, não podem obedecer a Deus e não podem orar a Deus. Jesus veio ao mundo para ressuscitar esses pecadores cujas almas estavam mortas diante de Deus. Além disso, aqueles que não são salvos são verdadeiramente pobres aos olhos de Deus. Deus é o dono de tudo neste mundo. Ele é o dono de tudo neste mundo. O mundo material que vemos é de Deus. Tudo o que não podemos ver é de Deus. E a vida, a glória e todas as coisas boas são de Deus. Tudo é de Deus e tudo vem de Deus. Portanto, quem tem Deus tem tudo e quem não tem Deus não tem nada. Portanto, aqueles que não são salvos e não têm a vida de Deus são as pessoas mais pobres e miseráveis aos olhos de Deus. Antes de sermos salvos, éramos todos espiritualmente cegos, coxos, leprosos, surdos, mortos e pobres. Fomos salvos desta condição miserável diante de Deus. Mesmo agora, a condição dos pecadores não salvos é um estado tão miserável. Quando essas pessoas são salvas pela graça de Jesus, seus olhos são abertos, seus ouvidos são abertos, seus pecados são lavados e suas almas são purificadas e as almas mortas ganham vida. Para renascer como uma pessoa completamente nova, um filho de Deus. Assim, aqueles que são salvos tornam-se filhos de Deus e herdeiros de todas as riquezas de Deus. Às vezes, vocês pensam que eu sou filho de Deus, algumas meses antes, eu viajei
sozinho de ônibus para Uberlândia. À noite eu peguei o ônibus sozinho, né? Então, muito escuro, madrugada, né? Pouco com medo. Eu desci e Uberlândia, mas eu chamei Uber, mas 30 minutos ninguém veio Uber. Por isso eu peguei um táxi, né? Táxi para o hotel. 2 da manhã, né? Madrugada, 2 da manhã. Cheguei no hotel. Não tem dinheiro. Cadê? Dinheiro? Não tem. Senhor, eu perguntei para ele, eu posso pagar Pix? Não. Cartão pode? Não. Pix não, cartão não. Eu não tenho dinheiro. Ele muito raiva me brigou. Então ele fala nada, partiu. Madrugada ele, Senhor, onde? Ele não me respondeu nada, só dirigi. Eu com medo. Ele queria me matar? Eu orei. Senhor, eu sou filho de Deus. Me cuida, por favor. Eu verificar meu celular, onde vai, né? Ele está voltando para rodoviário de novo, novamente. Mas pela graça de Deus eu ainda estou vivendo, né? Aqui. Então, de repente, um perigo me chegou. Sempre, eu sou filho de Deus, por isso meu pai me cuida. Precisa, né? A razão pela qual Jesus curou essas várias doenças físicas foi ensinar antecipadamente que ele curaria os pecados da humanidade simbolizados por essas doenças na cruz. E através do milagre da cura dessas doenças físicas, ele testificou que Jesus era o Messias que veio ao mundo conforme profetizado no Antigo Testamento. Jesus mostrou a João Batista não com palavras. Jesus mostrou a João Batista não com palavras, mas através das obras de Jesus. Que Jesus era o Messias enviado por Deus de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Aqui, versículo 5, Mateus 11, versículo 5, vamos ler todos juntos mais uma vez. Versículo 5, vamos ler todos juntos. Os cegos vêm e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Quem não pode ver é cego. Uma pessoa que não está limpa é lepra. Quem não ouve é surdo. Aqueles que não estão vivos são os mortos. Então, quem é pobre? Quem é pobre? Quem não tem o Evangelho é mais pobre. O Evangelho é Jesus. Aqueles que não têm Jesus, o Salvador, são os mais pobres. Pessoas ao redor do mundo dizem que quem não tem dinheiro é pobre, mas Deus diz que aqueles que não têm Jesus como seu Salvador, pela fé, são pobres. Aqui, pode fazer um marca e vamos verificar.
Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 18. Irmão Ademir, poderia ler, por favor? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 18, por favor. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te de como ouro provado no fogo, para que roupas brancas para que e não apareça a vergonha da tua noite, e que unjas os teus olhos com colírio para que Obrigado. Isso é o que Jesus está dizendo à igreja em Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a última das 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 2 e 3 explica sobre 7 igrejas na Ásia, né? A igreja de Laodiceia é a última das 7 igrejas da Ásia. Essa igreja de Laodiceia refere-se à igreja do nosso tempo. O Senhor diz que a igreja em Laodiceia não é religiosamente nem fria nem quente, mas sim morna. Por isso é impossível comer, por isso vomita. Senhor, não é impossível comer, por isso Senhor vomita. Esta é realmente uma terrível palavra de reprovação. Ele diz que o Senhor não pode tolerar a vida religiosa da igreja em Laodiceia e que o Senhor não pode manter esta fé porque é morna. É assim que muitas pessoas em nosso tempo se parecem. Muitas pessoas dizem que vão à igreja e levam uma vida religiosa, vida de fé, mas não há paixão pelo Senhor ou sacrifício pelo Evangelho nessa vida. A vida habitual e formal da fé é como uma sopa que esfria e o Senhor diz que é impossível comer. Nós temos que pensar que minha vida de fé está quente ou morna. Se minha vida de fé está quente, Senhor Deus vai tomar a minha vida de fé. Mas minha vida de fé se morna ou frio, então Senhor vai vomitar. Ele não quer tomar minha vida de fé. Esse é o grande problema. Muitas pessoas dizem que vão à igreja e levam uma vida religiosa, mas não há paixão pelo Senhor ou sacrifício pelo Evangelho nessa vida. A vida habitual e formal da fé é como uma sopa que esfria e o Senhor diz que é impossível comer. No entanto, ele acredita que está vivendo bem diante de Deus. O versículo 17 diz: sou rico. Versículo 17. Eles, como diz, rico sou. Eu sou rico e estou enriquecido. E de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Verdadeiramente, igreja de Laodiceia, miserável, pobre e cego e nu. Mas eles
não sabem disso. Ele, igreja de Laodiceia, é fisicamente rico e está vivendo uma vida confortável, sem nenhuma carência e sofrimento. Mas o Senhor fala com ele: você é um desgraçado, lamentável, pobre, cego e nu, sem roupa. Apenas imagine isso. Parece tão miserável, né? Ele se considera rico, mas aos olhos do Senhor é tão pobre e miserável. O Senhor diz a esta pobre igreja de Laodiceia para comprar ouro refinado com fogo e se tornar rica. Irmãos, não precisa de vergonha que condição pobres físicas. Isso não é vergonha. Mas o que mais vergonha? Pobre de vida de fé. Diante de Deus, vamos pensar. Eu diante de Deus, eu pobre ou rica? 18, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. O ouro refinado pelo fogo refere-se à fé que passou por provações. Romper com a vida formal e habitual de fé e viver uma vida de sofrimento ativo é ganhar o ouro da fé e tornar-se rico. Somente o ouro que passou pelo estágio do fogo e foi removido de todas as impurezas pode ser levado para o céu. Esta é a fé que supera todo sofrimento e tribulação, confiando em Deus. Ou seja, a fé que passou pelo fogo do sofrimento e das provações. O ouro que passou por muito fogo quente tornar-se ouro puro, do qual as impurezas foram removidas. Um cristão que passou por muitas provações e tribulações, crendo assim, se tornará rico no céu e receberá glória e louvor. Além disso, o Senhor diz à igreja cega e nua de Laodiceia para comprar roupas brancas, usá-las e aplicar colírios em seus olhos. As roupas brancas a que se referem às roupas da salvação, que foram limpas pelo sangue de Jesus. Quando somos salvos, vestimos o manto branco da salvação. E quando somos salvos, os olhos de nossa alma se abrem para que possamos ver o que Deus fez, sua graça, sua vontade e todos os seus planos. Ou seja, o Senhor repreendeu a igreja de Laodiceia, que não havia sido salva e estava estando mais pobre e miserável, mas erroneamente pensava que ele era rico. Nos tempos, agora é uma época em que, como a igreja em Laodiceia, acredita-se que eles estão vivendo uma boa vida de fé, embora não tenham sido salvos. Além disso, estamos vivendo em uma época em que há muitas pessoas que vivem mornas, sem a paixão da fé e a fé para superar as dificuldades, embora tenham recebido a salvação. Precisamos dar uma boa olhada em nós mesmos para ver se não somos assim. Como disse o ditado,
compre ouro refinado e enriqueça. Quando uma pessoa é seguramente salva pela palavra de Deus, vive em obediência à palavra de Deus e sofrer por causa do Senhor e do Evangelho, essa pessoa é verdadeiramente rico aos olhos de Deus. No entanto, a igreja de Laodiceia era fisicamente rica e viva uma vida confortável, mas aos olhos de Deus era muito pobre, cega e nua. Por outro lado, havia igrejas que pareciam pobres aos olhos das pessoas, mas eram ricas aos olhos de Deus. Qual igreja? Qual igreja? Vamos verificar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Essa igreja é contrário, né? Capítulo 2, capítulo 8 e 9. Daniel, pode ler, por favor, Apocalipse 2, versículo 8 e 9. A igreja em Esmirna, tá certo? Esmirna. A igreja em Esmirna era extremamente pobre e sofreu muitas tribulações. Embora a igreja de Esmirna fosse pobre, era uma igreja que obedecia à palavra e era perseguida por causa do Evangelho. As pessoas que se diziam judeus obedeciam à palavra de Deus e perseguiam a igreja de Esmirna, que pregava o Evangelho. Jesus diz que esta igreja em Esmirna, que parece muito fraca e pobre aos olhos dos homens, é rica aos olhos do Senhor. Rica aos olhos do Senhor. Há pessoas que pareciam ricas, mas na verdade são pobres. E há pessoas que parecem miseráveis, mas na verdade são ricas. Aqueles que não têm o Evangelho, isto é, Jesus Cristo, são os mais pobres. Ao contrário, aqueles que têm Jesus Cristo como seu Salvador pela fé, são os mais ricos. De fato, aqueles que são salvos por meio de Jesus se tornaram filhos de Deus, o dono de todas as coisas e, portanto, herdeiros de toda a propriedade de Deus. Assim, um cristão é a pessoa mais rica, mesmo que pareça humilde e pobre por fora. Vamos verificar 2 Coríntios capítulo 6. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Seu Gregório, pode ler, por favor. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, por favor. Obrigado. Aqui, essas palavras expressam a vida do apóstolo Paulo como obreiro de Jesus Cristo, que pregou o Evangelho. Agora, Paulo é uma pessoa muito famosa, né? Mas ninguém o conheceu enquanto ele estava vivo.
A vida de Paulo foi uma vida de ser apedrejado, criticado e insultado, e não reconhecido pelas pessoas. Aos olhos humanos, Paulo era o homem mais pobre e miserável. Mas Paulo disse: parecemos estar tristes, mas na realidade estamos sempre alegres. Parecemos pobres, mas na realidade somos ricos o suficiente para enriquecer a muitos. Parece que não temos nada, mas na realidade temos tudo. Paulo, apóstolo Paulo, o mais pobre diante de pessoas, mas ele é verdadeiramente mais rico diante de Deus. A vida neste mundo é de curta duração e passa rapidamente. A vida real começa no mundo eterno após a morte. Embora vivamos neste mundo agora, não devemos viver para este mundo. Devemos viver em preparação para a vida no céu eterno. Você deve se sacrificar e sofrer pelo Senhor e pelo Evangelho neste mundo. E seguir o caminho de sofrimento que Jesus percorreu. Esta é a vida sábia que o prepara para a vida no céu eterno. Nunca devemos viver para as coisas deste mundo, as coisas deste mundo que são de curta duração e perecem. Aqui, 2 Coríntios capítulo 4, vamos ler tudo juntos. Capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Capítulo 4, versículo 17 e 18, vamos ler tudo juntos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. Me desculpa, é um pouco difícil para ler. Irmão Rodrigo, mais uma vez, pode ler, por favor, 17 e 18, por favor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são... Acho que seria bom lembrar essas palavras, né? 17 e 18. No versículo que estamos lendo agora, devemos manter nossa mente nas palavras tribulação e glória. Porque ele diz que a tribulação é pequena e leve, e a glória é grande e pesada. Os cristãos só são glorificados através da tribulação, porque a glória que receberemos no céu é muito grande, vasta e eterna em comparação com a tribulação que recebemos nesta terra. Todos ficaremos maravilhados quando recebermos a recompensa e a glória do Senhor no céu. Primeiro, você ficará surpreso com o quão grande e bela é a própria glória. Assim como um presente preparado por uma criança pequena e um presente preparado pelo presidente de uma grande corporação são completamente diferentes. As recompensas e a glória que Deus preparou são incomparáveis às oferecidas pelos humanos. Em segundo lugar, ficaremos surpresos que a recompensa e a glória sejam tão grandes comparadas ao nosso sofrimento. Por exemplo, se eu desse a alguém
um copo de água gelada, e essa pessoa me desse 10 mil reais. 10 mil reais. Como agradecimento. Eu ficaria surpreso, né? Eu ficaria surpreso. Assim como o valor de um copo d'água e 10 mil reais é incomparavelmente maior. A diferença entre o sofrimento que sofremos pelo Senhor e a glória que o Senhor nos daria seria a mesma. Romanos capítulo 8, vamos ler. Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. Vamos ler mais devagar, um pouco mais devagar. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. 1, 2. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aqui no versículo 18 diz que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que receberemos. Então, a pessoa que odeia sofrer no Senhor é, na verdade, a pessoa mais lamentável. Aqueles que lutam em sacrificar-se pelo Senhor e pelo Evangelho são, de fato, os mais pobres. A Bíblia afirma isso claramente. Para ser glorificado, nós devemos sofrer. Para ser glorificado, você deve sofrer. Devemos aceitar a nós mesmos para sofrer por causa do Senhor e do Evangelho neste mundo. Mas pelo Senhor e pelo Evangelho devemos nos sacrificar e trabalhar. Essa pessoa é verdadeiramente rica aos olhos de Deus e é eternamente rica. Vamos terminar olhando para um último versículo. O apóstolo Paulo trabalhou bastante, né, para Deus. Por que ele conseguia trabalhar bastante para Deus, para o Evangelho? Por quê? O apóstolo Paulo já viu o galardão de Deus, né? Ele já conheceu no céu, conheceu no céu. Ele já olhou tudo no céu, né? No céu. Por isso, o apóstolo Paulo trabalhar mais forte para Deus. Em Mateus, vamos verificar Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus 5, versículo 11 e 12. Mateus 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O Senhor disse antecipadamente aos seus discípulos que eles seriam
perseguidos por causa de Jesus. Mas o Senhor diz aos cristãos que se regozijem e se alegrem quando forem criticados e repreendidos por causa de Cristo. Porque podemos nos regozijar e nos regozijar quando somos perseguidos pelo Evangelho e por Cristo neste mundo. Primeiro, porque é o sofrimento que suporto por causa de Jesus que morreu na cruz por mim. Podemos sofrer por causa daqueles que realmente amamos. Porque é sofrer por Jesus que morreu por mim. Estamos dispostos a aceitá-lo. Segundo, porque nosso sofrimento não é em vão. O Senhor diz que se sacrificarmos e sofremos pelo Senhor e pelo Evangelho, a recompensa é grande no céu. O próprio Senhor preparará o prêmio e o próprio Senhor nos dará naquele dia. Porque nossa recompensa é tão grande. O Senhor nos diz para nos regozijarmos e nos regozijarmos quando sofremos. Terceiro, os profetas anteriores também sofreram maior perseguição. Por causa da palavra de Deus e do Evangelho, muitas pessoas sofreram perseguição e morreram. Podemos nos alegrar porque também estou participando da perseguição e todas as pessoas de fé que foram antes sofreram. Hoje, aprendemos sobre os pobres e os ricos. O Senhor visita os pobres de espírito e aqueles que têm o Senhor são os mais ricos. Aqueles que são salvos são os mais ricos e aqueles que não nasceram de novo são os mais pobres e os mais pobres. Mesmo depois de salvos, continuaremos a receber a abundante graça do Senhor e todas as coisas boas quando humilhamos e empobrecemos nossos corações.